Olá, estamos aqui em mais uma live do programa Parlamento Aberto aqui no Instagram. Hoje vamos falar com Bruno Velo, que é representante lá do Observatório Cidadão de Piracicaba, e hoje uma data muito especial e eu já falo daqui a pouco o porquê que é uma data especial. Olá, Valéria Rodrigues acabou de entrar, a Dani Teixeira, o Bruno também está aqui. Vamos lá, Bruno. Agora vamos ver se deu certo. E aí já começa a gente conversar aí sobre muita coisa, tem muita coisa que a gente parou para conversar. Eu acho que alguém está com... A sua transmissão está boa, Bruno? Tá, eu tô te vendo normal, mas eu percebo que a minha imagem aqui tá congelada, não sei por quê. Será que é por causa da internet, acesso à internet, alguma coisa? Ah, normal aqui, cara. Não era pra estar assim, não. Bom, para vocês aí que estão acompanhando a live, está aparecendo o Bruno ou não? Pessoal que está por aí, pode ajudar a gente a ver isso daí? Porque eu vou tentar ver aqui pelo meu celular se eu consigo ver você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você tá numa. Não, também não. O pessoal não tá vendo você também não. Não tá vendo. Bruno, bom, vou tentar aqui de novo. Tentar de novo. Gente, é natural, eu tenho acompanhado muitas lives por aí. Aê, entrou. Agora sim. Agora tá vindo. Eu tenho acompanhado muitas lives, né? Eu acho que todo mundo que tá na quarentena tem acompanhado. E a gente sabe que as lives têm essas instabilidades aí, é um pouco natural, mas com muita calma a gente vai estabilizando a situação, ainda mais porque agora, por conta, né, de tudo que está acontecendo aí, tem muita live nesse momento, né? Esse momento aqui é um, é um momento em que muitas pessoas fazendo lives aqui no Instagram. Você está me ouvindo, Bruno? Tô ouvindo, tô ouvindo. A sua tela tá parada aqui para mim. Ela tá, é, ela tá É, como fala, congelada, tá? eu não Mas sei por quê também. eu acho que é questão de transmissão, cara. Eu acho que é questão de dados mesmo. Você tá em Wi-Fi, alguma coisa? Será que não Tô no dá Wi-Fi, para tá. dá para reiniciar o Wi-Fi? Uma vez aconteceu isso comigo, eu reiniciei e voltou. Será que não Vou daria para tentar mais uma fazer? vez, então. Vou tentar mais uma vez, peraí. Pois não. Vamos lá, pessoal. O Bruno ele tá tentando acertar lá o Wi-Fi dele, mas como já tem um pessoal aqui na sala, aqui na live, a gente vai conversar um pouco aí, ó, sobre a situação, né, do dia a dia e tudo mais. Hoje, Piracicaba teve 10 novos casos registrados de coronavírus. É o radar do coronavírus de Piracicaba, que saiu às 4 horas da tarde. Inclusive, né, pela prefeitura, isso é transmitido pela prefeitura, e foram 10 novos casos. E aí tem aqui, ó, são duas crianças, irmãos de 10 anos e um de 1 ano, de contágio, que tiveram contágio através da mãe, três mulheres, uma de 77 anos, outra de 82 e outra de 80 anos, todas sem histórico de viagem, o que é importante. Outras duas mulheres, uma de 61 e outra de 40 anos, com contágio ainda sob investigação, tá? Três homens, um de 78 anos, um de 47 e outro de 87 anos, que estão internados e também sem históricos de viagem. E também foram divulgados os casos, né, recuperados. Hoje a prefeitura divulgou os casos recuperados, tá? Foram 31 casos recuperados até hoje, o que representa 62% do total. Então, tem um bom nível de recuperação, embora ainda vários casos que estão confirmados na cidade. Então, é preciso ter muito cuidado ainda, apesar das possibilidades aí. Inclusive hoje, né, hoje mesmo, tanto o governador do estado, olha lá, vamos lá, fazer
transmissão aqui com o Bruno. E aí a gente já continua o nosso assunto aí. Com certeza agora vai. Vamos lá. Tomara que dê certo. Por alguma razão minha imagem está congelada ainda, cara, mas acho que a gente deve seguir em frente aí. Olha, é isso aí. A gente vai seguir em frente, Bruno. Justamente, tá? Eu tava passando aqui pro pessoal, os dados de Piracicaba, né? Então, hoje foram 10 novos casos, 50 confirmados hoje em Piracicaba. E em termos de Brasil, foram mais 165 mortes. Então, chegou a 2.906 mortes no Brasil. Mesmo assim, apesar desses dados alarmantes, tanto o governo estadual quanto o governo municipal, a prefeitura, eles divulgaram aí decretos, né, que a partir do dia 10 de maio, quando vence a atual quarentena, alguns serviços serão flexibilizados, né? Então tem uma informação importante no site da prefeitura, que ele assinou 2 decretos que estabelecem novas diretrizes durante o enfrentamento da pandemia e prorroga a quarentena até o dia 10 de maio e flexibiliza a abertura de alguns estabelecimentos, né? Então, você tem aqui, estabelecimentos que comercializem lentes oftálmicas e lentes de contato que podem atender o público, mas com restrições, apenas com prescrição médica e para manutenção de óculos de grau. Então a entrada deve respeitar o tamanho do local, que é um cliente a cada 5 metros quadrados. Então é para evitar aglomeração. Também está liberado aí cabeleireiros, barbeiros, manicures, estabelecimentos afim, que poderão atender com hora marcada um cliente por vez, sem que outros estejam esperando. Lógico, obrigatório uso de equipamentos de segurança, com máscaras, tanto para o profissional e o cliente, e luvas, né? Aí dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, contadores, advogados, engenheiros e outros profissionais liberais também devem cumprir as recomendações dos conselhos e órgãos reguladores, certo? Então aí é um decreto que está na página da prefeitura, para aí dando uma flexibilizada na quarentena. Bom, e claro, hoje é um dia muito especial, Bruno. Você foi convidado aqui não à toa, porque além de termos você aqui como nosso convidado, né, o Bruno, ele tem formação em administração pública e também em ciência política, atua lá no Imaflora, e o Imaflora é uma das entidades que compõe o Observatório Cidadão de Piracicaba. Mas além de receber infelizmente aqui está travado ainda, Bruno, espero que isso normalize e você possa aparecer na live. Você está escutando, né? Tô ouvindo, sim. O pessoal que tá na live, tá escutando? Seria bom saber disso também, né? Tá escutando o Bruno, eu digo, né? Mas além de receber o Bruno, essa live aqui é particularmente especial porque hoje, dia 22 de abril, completa um ano que foi aprovado o projeto de resolução número 4 de 2019, pela Câmara de Vereadores de Piracicaba, e que instituiu na casa o programa Parlamento Aberto. Então, Bruno, é um prazer recebê-lo aqui, sobretudo nessa data, e muito obrigado por você nos atender aí, apesar desses problemas técnicos que nós estamos tendo. Valeu, Eric. Obrigado. Eu que agradeço aí, em nome do Observatório Cidadão de Piracicaba, o convite para a gente participar dessa live aí, para a gente conversar um pouco sobre a importância da transparência aí, nesse cenário. E também nessa data super especial, né? Com certeza. Além desse papo que, né, tenho certeza que, pelo que eu conheço, o Bruno está sempre lá na Câmara, vai ser muito profícuo, vai ser muito bacana também. É importante falar que a gente vai falar um pouco da pandemia, lógico, a transparência pública em tempos de pandemia do coronavírus. Então a gente vai começar aqui, eu queria começar pedindo que você relatasse um pouquinho como o Observatório concebeu, né? Quando eu falo conceber, é entender como que algo que é tão amplo quanto a transparência e o controle social, ou também acesso a dados públicos, né? Tem várias formas de dizer isso. Como que ele concebeu essa transparência como uma demanda social, né? Como que isso chegou até vocês e como foi o processo de conversa com a Câmara dentro, né, para estabelecer o programa Parlamento Aberto. Tá, legal. Bom, acho que antes de qualquer coisa é importante apresentar e explicar um pouco o que é o Observatório Cidadão de Piracicaba, né, Eric?
A gente, até porque assim, a própria forma como o Observatório Cidadão nasceu em Piracicaba tem a ver também com a forma com o trabalho com transparência, né? É, então, o Observatório ele é formado por um conjunto de entidades da sociedade civil e existe desde 2012, né? Essas entidades são o Imaflora, que é uma ONG ambiental que é sediada em Piracicaba, a PASCA, que é a Pastoral da Caridade, o Pira 21, que também é uma ONG que trabalha com a Agenda 21 na cidade, né? Com objetivos do milênio da ONU, enfim, trabalha um pouco com essa agenda relacionada ao desenvolvimento sustentável, né? Ao CASB, que é o Centro de Apoio à Vida, que é uma ONG que trabalha com direitos humanos, direitos LGBT, e o pessoal da Faculdade de Geografia da Unesp, por meio do professor Roberto Braga, que tem um grupo de estudos relacionados sediado na Faculdade de Geografia, né? A gente também já fez, outras instituições já fizeram parte do observatório, né? O pessoal da Unesp também de Araraquara, a Faculdade de Administração Pública. Então, mas a ideia é juntar um pouco essa coisa, entidades da sociedade civil, que representam grupos diferentes da sociedade, e também representações da academia, né, da produção científica, e a gente se juntou para promover o tema da transparência, o tema da participação social em Piracicaba, né? Então, e aí a gente nasce em 2012 aqui na cidade a partir um pouco como resultado da primeira conferência municipal sobre transparência e controle social, que foi uma conferência para trazer propostas relacionadas à construção de uma política nacional relacionada à transparência pública e controle social, participação da sociedade civil nas decisões coletivas do governo. E dessa conferência, a nossa participação, a participação dessas outras entidades, disso surge essa ideia de fazer uma rede de organizações que trabalhem com esse tema de maneira mais estruturada. Então, a gente existe desde 2012 com esse foco, né? E aí a gente trabalha basicamente a partir de três eixos, né? Então, primeiro, a gente trabalha com transparência, levantamento de dados, a gente busca levantar dados e criar informação sobre as políticas públicas. A gente faz isso com o intuito de trazer propostas para melhorar essas políticas, né, fazer propostas de aprimoramento dessas políticas públicas, e por fim a gente trabalha com uma ideia muito forte de educação para a cidadania, que é pegar esse conhecimento e difundir ele para a sociedade de maneira que a própria sociedade civil, né, não só a gente no observatório, mas a gente consiga fazer um processo de qualificação da própria sociedade civil em Piracicaba para participar das decisões que são tomadas aqui no município, né? Então, essa é um pouco a forma como a gente trabalha. E aí, entre as várias ações que a gente faz, né, eu acho que uma das mais importantes aí que a gente tem feito desde 2012, a gente faz uma análise de transparência. A gente tem tanto da prefeitura quanto da Câmara, é uma análise da legislação, e aí é importante mencionar a Lei de Acesso à Informação de 2012, que é uma lei federal que também define critérios gerais de transparência que os municípios, os estados e o governo federal devem seguir, né? A gente definiu algum desses critérios, então a gente analisa, por exemplo, se as despesas do município estão sendo atualizadas no portal de transparência, analisa se elas estão sendo atualizadas em tempo real, se existe uma lista com patrimônio público colocada no portal da transparência, se os contratos estão publicados, informações sobre licitações, a lista dos servidores, enfim, um conjunto de informações que a gente avalia se elas estão disponíveis ou não. A gente faz isso todo semestre, desde 2012.
E aí acho que já é importante mencionar, a gente faz isso para a Câmara e para a Prefeitura, né? É, e, esse, e aí a gente calcula, né, qual que é o índice de transparência, a partir do número de critérios que são atendidos, a gente calcula é, quão transparente os portais de transparência são, né? E a Uhum. gente faz, enfim, no caso da Câmara, né, a gente fez isso semestralmente e a partir de um certo momento a Câmara passou a responder muito às nossas avaliações, né, especificamente a partir de 2015. O atendimento a esses critérios passou a aumentar substancialmente, né, para vocês terem uma ideia, entre novembro de 2012 e novembro de 2014, né, o atendimento aos critérios, o índice de transparência, não variou muito. Ele começou lá em 33%, então 33% dos critérios que a gente avaliava estavam sendo cumpridos pela Câmara, é, e esse número, em 2014, 2 anos depois, era 40%. Então, a coisa não tinha mudado muito. Mas a gente sempre fez o diálogo com a Câmara e faz até hoje com a Prefeitura também, de tentar. Qual que é a nossa ideia com essa avaliação? Obviamente que a ideia é que esse índice aumente, né? Então, a gente sempre teve aberto o diálogo para tentar encontrar formas de trabalhar em conjunto aí para fazer esse índice aumentar. A gente conseguiu abrir esse diálogo a partir de 2015 com a Câmara. É, e aí já, entre novembro de 2014 e novembro de 2015, esse número já saltou aí de 40% para 75%. 75% dos indicadores de transparência passaram a ser publicados no portal de transparência. Eu acho que só Isso fazer um... foi captado em novembro de 2015, né? Eu acho que é Isso, importante, um processo que talvez tenha começado um tempo antes, em 2015, aí ele foi captado pelo índice, né? isso, exato. Até porque a gente faz a cada 6 meses, né? Então a coisa pode ter começado 6 meses antes, né? Mas enfim, É, e aí acho que é importante fazer um parênteses, né? Tem dois tipos de transparência que a gente tem que considerar como sendo questões fundamentais aí para uma democracia, né? Que é a transparência ativa e a transparência passiva. A transparência ativa são informações que o poder público deve publicar de maneira é, sem que ninguém solicite, que devem estar publicadas nos sites do poder público, nos portais de transparência, sem que necessariamente a sociedade faça uma solicitação dessa informação. Ela tem que estar disponível a qualquer momento. E é isso que a gente mede a partir desse índice, né? Mas também tem a questão da transparência passiva, que é como o poder público responde aos pedidos de informação relacionados ao poder público, qualquer tipo de informação que a sociedade faça por meio do sistema de informação ao cidadão. Mas isso que a gente mede especificamente é a transparência ativa, né? Enfim, aí depois, nesse processo, teve um aumento desse índice, a gente começou a amadurecer muito o diálogo com a Câmara, no sentido de aumentar cada vez mais, até que em julho de 2019, aí, a partir de aumentos recorrentes, a gente chegou no recorde da Câmara, aí, que é 92%. Quer dizer, 92% dos índices que a gente avalia são atendidos pela Câmara hoje, né? E a ideia o programa de parlamento aberto, ele nasce muito a partir desse resultado positivo que a gente teve ao longo dos últimos anos, nesse diálogo para tentar elevar os índices de transparência da Câmara, né? Isso exigiu muito diálogo, muita negociação, muito trabalho, tanto por parte do pessoal do Observatório quanto por parte da Câmara, e aí tanto a presidência da Câmara e a parte mas também a parte institucional, né? A parte técnica, o pessoal da comunicação, o pessoal da transparência, né? Tudo isso foi super importante e a gente percebeu que ali tinha um espaço para a gente melhorar essa atuação, para a gente tentar, primeiro, fazer mudanças que não necessariamente são medidas por meio do nosso índice de transparência, né?
mas que podem ser questões, podem ser mudanças positivas em termos de transparência, e também para tentar fortalecer e estruturar melhor aquilo que já estava disponível no site, que já tinha, e concretizar, né, esses avanços que a gente obteve aí ao longo dos anos. E o programa do Parlamento Aberto ele nasceu a partir justamente desse diálogo, né, que acho que é importante mencionar. Eu acho bacana você ter feito esse relato histórico, né? Embora é uma história recente, estamos falando que aqui, né, como você colocou, né, Bruno, foi em 2015 que foi a primeira vez que captou que o índice conseguiu captar esse aumento na transparência da Câmara e tudo mais. E o programa Parlamento Aberto, né, hoje ele completa 1 ano de aprovação lá do projeto de resolução número 4, que é de 2019, da mesa diretora. Então, ou seja, ele foi aprovado em 2019, né? Começou um período antes, 1 ano antes, 2018, com o projeto Rumo ao Parlamento Aberto. O que é importante, que eu sempre falo, é as pessoas entenderem esse processo histórico, essa conversa que vocês fizeram várias vezes que vocês foram à Câmara. Eu lembro do período em que era o Renato Morgado, depois agora que é o Marcelo também vai lá, o Marcelo Medeiros também vai com você sempre conversar com a gente, fazer essa articulação, né? Então, aproveitar, assim, queria que você falasse um pouquinho, como que é essa importância desse diálogo, porque às vezes o que acontece, né? É lógico, a sociedade ela tem legitimidade em exigir que a Câmara e qualquer outra instituição do poder público atue de forma transparente, enfim, e faça tanto essa transparência passiva quanto ativa. Mas a gente sabe que existe essa tensão, muitas vezes, ela pode impedir o avanço. E vocês tiveram, tanto do lado da Câmara quanto do lado do Observatório, essa tentativa de compor. Como que é isso? Essa forma de você conversar, de você fazer um processo até pedagógico, um processo bem... Porque não é tão rápido também, que é bom a gente deixar isso claro. As coisas não acontecem assim do dia para a noite, né? Queria que você falasse um pouco desse estilo de conversa, que é diferente, por exemplo, que a gente vê quando você tem movimentos que são mais agressivos, no sentido, não estou falando agressivo de violento, mas que são mais incisivos, né? Bom, isso acho que é um aprendizado eterno, assim, né? E é um aprendizado institucional, tanto pro lado da Câmara quanto pelo lado do Observatório, né? Acho que é muito difícil que a relação entre sociedade e poder público seja uma relação tranquila, né? Muito dificilmente isso acontece, porque eu acho que são entes que estão de lados diferentes mesmo da história, né? E então sempre vai ter essa tensão, né? Porque normalmente a sociedade vai cobrar mais e o poder público vai achar que está fazendo demais já também, né? Então tem que lidar um pouco com essa tensão, né? E tem que saber, acho que, tocar o barco apesar disso, né? Então, acho que uma coisa que ao longo, acho que é por isso que eu sempre começo contando um pouco desse processo de anos, assim, que foi a construção desse diálogo, né? Porque é isso, né? Nesse processo a gente conseguiu criar uma certa confiança de que a gente estava fazendo uma proposta construtiva e algo que podia trazer melhorias para a sociedade, mas também melhorias para o poder público, para a Câmara, no caso, né? Então, assim, essa relação nem sempre foi tranquila. Também, quando a gente tem um resultado negativo e a gente sente que é necessário, a gente também bate, né? Porque acho que é um pouco papel da sociedade civil mostrar quando as coisas estão sendo bem feitas e mostrar quando as coisas não estão sendo bem feitas e quando alguma coisa pode ser melhor, né? Mas a gente sempre tentou fazer isso muito pautado na representatividade, né? Então não é uma instituição que está falando, não é uma pessoa que está falando, mas é um conjunto de instituições que tem um histórico de atuação política na cidade, que tem uma certa construção disso dentro de cada uma dessas instituições, né? E são instituições que representam grupos diversos da sociedade. Então acho que esse é um primeiro ponto, né? Então quando a gente fala com o poder público, a gente
procura dizer quem que a gente é e quem que a gente está representando, né? E aí acho que isso ajuda, porque o poder público, principalmente a Câmara, né, ela nos representa, os vereadores nos representam, representam a população, então você tentar formar esse diálogo a partir dessa ideia de representação, fortalece aquilo que a própria Câmara está fazendo, né, e se propõe a fazer, mas também acho que demorou muito para a gente conseguir também, e aí acho que vai também da abertura da Câmara, né? Mas da gente conseguir mostrar que a gente estava propondo melhorias e que poderiam ser coisas positivas, né? Coisas que poderiam melhorar essa relação, né? Então, acho que esse é o ponto principal, assim, né? Demora para construir essa relação, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que você começa a abrir um diálogo, faz uma mudança positiva, a Câmara vê que os vereadores veem que uma dessas mudanças positivas traz um benefício também em termos de imagem, a Câmara vai se tornando mais aberta, vê que tem pouco que tem mais a ganhar do que a perder com a abertura para a população, isso começa a ser reforçado, né? Então a gente veio, e aí acho que é até importante a gente mencionar, né? A gente veio de um momento ali, né? Antes da gente conseguir construir esse diálogo, que a Câmara estava muito fechada, né? E nesse momento era muito difícil a gente fazer esse diálogo, né? E desde coisas como a construção daquele portão de ferro na frente da Câmara, depois a instalação do vidro que separa o público dos vereadores, eram coisas que foram sendo construídas e que simbolicamente mostravam uma pouca abertura para esse diálogo, né? Para tentar entender como que a gente pode aprender junto, né? Com o tempo isso foi caindo, né? Aquele vidro, acho que foi muito simbólico, né? Que a retirada daquele vidro tira um pouco essa questão, essa sensação de desconfiança, né? E eu acho que aí também é um ponto que a gente tem a oferecer muito, que é com maior transparência você vai tendo maior confiança também da população em relação ao poder público, né? Então é um pouco isso que a gente tem a oferecer, né? E a gente sempre tenta deixar isso muito claro, né? Tentar mostrar o que a gente pode oferecer em termos de melhoria e de imagem, né? Eu acho que é um pouco por aí que a coisa rola. Pessoal, a gente está tendo um probleminha na live, como vocês podem perceber. Eu estou conversando com o Bruno Velo, que é lá do Observatório Cidadão. O áudio está indo, mas infelizmente a imagem dele não está indo. Mas a gente vai tocar assim, porque o assunto é muito importante. A data hoje para nós é muito importante, porque comemoramos hoje 1 ano de aprovação do programa Parlamento Aberto, aqui da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Então a gente vai tocar desse jeito e vamos dessa forma. A gente agradece a todos que estão aí nos acompanhando. Enfim, infelizmente tivemos esse pequeno problema técnico aí, mas vamos lá. Agora, Bruno, já entrando mais especificamente aí na questão do nosso assunto central, né, que é a transparência pública no contexto da pandemia do coronavírus. Eu gostaria aqui primeiro fazer um pequeno relato histórico, né? Que o Brasil já passou por outras situações semelhantes. E aqui eu recordo da epidemia de meningite que o Brasil teve no início da década de 70, que foi no período mais agressivo da ditadura militar no país, né? E ali tivemos uma situação em que o governo escondeu os dados, censurou jornalistas, porque assim, os jornalistas, por meio dos médicos, eles ficavam sabendo a situação dos hospitais, mas não podiam publicar as reportagens. Inclusive, um dos jornalistas que sofreu censura nessa época era o Clóvis Rossi, que sempre foi um repórter com grande gabarito lá na Folha de São Paulo. E aí eu faço esse relato, Bruno, para perguntar, né? Lembrando que a epidemia da meningite foi algo que a gente nem tem números exatos de quantos morreram. Se sabe que pode ter tido uma letalidade entre 12% a 16%, sobretudo nas crianças, certo? E a sociedade começou a tomar conta, né, do tamanho do problema
por conta de que ela começou a afetar não apenas as regiões mais pobres, mas também as regiões mais ricas, né? Então é um episódio que eu cito aqui, que eu acho que é importante a gente ver como que a democracia ela trata as coisas de forma diferente. Naquele período, ninguém ficou sabendo exatamente o que aconteceu. Então eu faço esse relato, tendo essa experiência da epidemia da meningite no Brasil. De que maneira que você entende, Bruno, que a transparência contribui na relação do poder público com a população? E já emendo outra questão aí, que se existe alguma ação específica do Observatório Cidadão de Piracicaba por conta da situação da pandemia atualmente aqui que nós estamos vivendo. Bom, acho que antes de qualquer coisa, né, a transparência é um pilar, é muito importante a gente ter em mente que a transparência é um pilar fundamental de qualquer democracia, né? Acho que é importante ressaltar isso, né? Qualquer tipo de relação entre poder público, sociedade civil, ela depende muito da transparência para ela ser reforçada, né? E também em termos de participação, né, a sociedade civil, como o poder público está representando a população e a cidadania, né, uma forma, o primeiro passo para você ter uma relação positiva aí é que a população saiba o que está acontecendo, né? E quais são as medidas que estão sendo tomadas, né? Quais são as ações que estão sendo feitas, né? Até porque se a gente vota nos nossos representantes como sociedade, né? Se a gente não tiver informação do que eles estão fazendo, a gente não tem nem como dar um voto de qualidade, né? Porque a gente não teria nem como julgar se as decisões que estão sendo tomadas, elas são positivas ou são negativas. Então, de qualquer forma, eu acho que antes de pensar no contexto específico da pandemia, acho que é importante ressaltar essa importância da transparência como um pilar da democracia e um pilar em que está baseado toda a nossa forma de fazer política, a nossa forma de compreender como os governos são formados, enfim. Mas agora, em relação especificamente à pandemia, né, eu acho que a transparência ela ganha mais relevância ainda, na verdade, né? E acho que, assim, tem 3 pontos, e até que esse caso que você conta da meningite, acho que reforça um pouco a importância desses pontos, né? Eu acho que em 3 pontos, assim, a gente consegue esquadrinhar a importância da transparência nesse momento, nesses momentos de crise sanitária, né? Acho que, primeiro de tudo, a gente precisa de transparência para compreender a doença, né? Então, seria assim, vamos dizer, a transparência em relação aos dados da doença, da Covid-19 e do coronavírus, né? No caso, assim, saber as características da doença, né? Quais são os sintomas, essas coisas todas que você está dizendo, né? Quais são os sintomas? A população precisa saber como se prevenir, quais são as medidas de prevenção, quais são os sintomas, o que fazer se esses sintomas se apresentarem, né? Mas não só isso, eu acho que de um ponto de vista também do planejamento de como a gente vai sair dessa, né? Porque a gente está num momento de isolamento, a gente sabe que esse isolamento é importantíssimo para achatar a curva, né, que é uma coisa que todo mundo, isso foi muito claramente absorvido pelas pessoas, né, mas é importante que a gente tenha dado de boa qualidade sobre o andamento da epidemia, porque no fim das contas é isso que vai permitir a gente organizar a nossa saída, né? E a gente só vai ter esses dados, só vai ter essas informações com transparência, né? Então a transparência que vai fornecer para os cidadãos, no fim das contas, a segurança de que esse é um problema que está sendo enfrentado, né? Como ele está sendo enfrentado, e ela que vai fornecer uma segurança sobre os momentos em que a gente vai poder sair desse isolamento, né? E a primeira transparência também, acho que é legal mencionar, que os governos eles devem justificar suas decisões em relação ao isolamento social, né, e a saída dele. Eu também estou preso em casa, né,
E Estamos ainda todos. estamos todos, né? E assim, também reconhecendo que eu tenho o privilégio de poder trabalhar daqui de casa, né? Porque não é todo Claro, mundo que claro. tem esse privilégio, né? Com certeza. Mas de qualquer forma, as semanas começam a passar, né? E a gente começa a ficar ansioso, dizer, pelo amor de Deus, eu acho que a coisa já está. Há tanto tempo que eu estou aqui travado em casa, e às vezes a gente começa a achar que dá para sair simplesmente pelo fato de que a gente já fez bastante, né? Mas no É. fim das contas, o que vai dizer para a gente se a gente pode é, é, flexibilizar as medidas de isolamento são os dados concretos do andamento da epidemia, sabe? Então, eu acho que a transparência ela é importantíssima aí, para se o poder público ele emitir um decreto flexibilizando isso, quais são os dados que ele está levando em conta, né, que vão embasar essa decisão? Porque, no fim das contas, se isso não está sendo feito com base nesses dados, com base nessas informações públicas, muito provavelmente a gente vai acabar numa situação pior, né? Então a gente vai se... E aí acho que é até importante um dado específico do vírus, né? O vírus, ele fica até 14 dias dentro do nosso corpo, muitas vezes sem a gente produzir sintomas, né? E muitas vezes a gente sequer produz sintomas, né? Apesar de estar infectado, né? Então, se a gente sai... e a gente só vai ver os dados dali umas 2 semanas, né, dos efeitos disso. Então, tudo isso mostra, assim, eu acho que a importância da gente ter acesso a esses dados, né. E aí acho que é importante mencionar e aproveitar esse momento, né, e mencionar a importância da gente olhar para as informações oficiais, né. Eu vou falar um pouco das informações oficiais, dos portais que a gente tem para encontrar essas informações, mas acho que, só para também finalizar a minha resposta, Eric, esse é um ponto, né? Acho que esse é um primeiro ponto, que a transparência é importante para a gente combater a Covid-19. Acho que o segundo ponto, né, tem a ver com a transparência das ações emergenciais que estão sendo tomadas. Por conta da doença, da Covid-19, né, os governos, né, tanto os nacionais quanto os municipais, os estaduais, eles têm tomado medidas emergenciais, né, e muitas vezes essas medidas restringem a nossa liberdade. São medidas completamente extraordinárias que muitas vezes a gente nunca viu e muitas vezes nossos próprios pais nunca viram. É uma coisa realmente, uma novidade histórica, né, esse tipo de coisa, né. E aí, para mencionar alguns exemplos, né, dessas medidas, né, o fechamento das escolas, o fechamento dos locais de trabalho, cancelamento de eventos públicos, né, fechamento de parte do transporte público, controle das viagens, a própria o fechamento do comércio, né, necessidade da gente ficar em casa, toda essa campanha para a gente ficar em casa, né, essas medidas elas são muito importantes nesse cenário. Mas a gente precisa lembrar, né, que a gente está num momento extraordinário, e essas medidas elas devem ser exercidas para os intuitos para os quais elas foram elaboradas, e a gente tem que tomar muito cuidado, né, para que elas não extrapolem as nossas liberdades, os nossos direitos, ou que elas façam isso especificamente com o intuito e no momento da pandemia, né, com o intuito específico de enfrentar isso, né. Então a gente tem que tomar esse cuidado com essa possibilidade de que, assim, na esteira dessa tomada de decisões emergenciais, a gente não acabe permitindo a construção de medidas e a tomada de medidas que depois vão restringir nossas liberdades, né? E aí, nesse sentido... No sentido, assim, acho que de ser autoritárias, né? Não tem outra palavra, né? De estabelecer algum tipo de relação que seja restritiva num ponto de autoritarismo. Seria dessa forma? Exatamente, né? Então, e aí, assim, eu acho que nesse momento, você ter transparência sobre como essas medidas estão sendo tomadas é importantíssimo, porque é isso que vai permitir a gente, depois que sair disso, ter a informação de que essas medidas estão sendo deixadas para trás, né? Então, se a gente não tiver uma informação muito clara, né, do que está sendo feito, como está sendo feito, o risco que a gente corre é muito grande, né? Então, esse é um segundo ponto. Só pontuar que assim, que a transparência, ela
ela também é uma forma da gente entender o dinamismo de como as coisas acontecem. É evidente que hoje nós estamos em quarentena porque isso é necessário. Mas em caso de não ser mais necessário, isso precisa estar claro também, precisa estar transparente para que a gente possa entender que não seja mais necessário. Né? Então, assim, é uma relação mesmo de confiança. Eu tenho que confiar para poder tomar uma decisão que seja mais restritiva, como uma decisão que seja menos restritiva. Né? Então, eu acho que dá para a gente resumir dessa forma, né? De que a transparência ela contribui nesse dinamismo. Mas aproveitando, você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Desculpa, eu cortei. Eu ia dar um exemplo que eu acho que é super importante, né? Uma coisa que está acontecendo agora, né? Eu acho que as empresas de telefonia, né, elas têm fornecido os dados sobre os usuários para os governos fazerem um monitoramento do andamento. Por causa desse tipo de informação que a gente, hoje, que a gente tem várias... o próprio município de Piracicaba tem esse dado, né? Que é, por exemplo, quantos por cento da população está ficando em casa? Quanto por cento da população está ficando em casa, né? Qual que é a proporção da população que está conseguindo fazer o isolamento, né? E assim, eu acho que isso é super importante, né? Esse tipo de dado é importante, mas você precisa ter um cuidado muito grande com a forma como esses dados vão ser usados, né? Então, por exemplo, esses dados eles não podem, eles têm que ter uma motivação clara, eles têm que ter uma finalidade clara da coleta, eles têm que ser anônimos, né? Então, você não o governo não pode saber qual é o cidadão específico que está se movimentando ali, mas ele tem que ter informação agregada de quantas pessoas estão fazendo o isolamento, quantas não estão, quais são os pontos de aglomeração, né, e não os indivíduos, né, e esses dados eles têm que ter uma validade específica, porque no fim do processo todo é importante que eles sejam deletados, né. Então, tudo isso você tem que ter esse cuidado que só ações de transparência vão permitir você ter, né? Aí você falou de um assunto, Bruno, que dá até uma sugestão de pauta aqui para mim, que é falar sobre tecnopolíticas de vigilância, que é disso que se trata, né? Que são essas vigilâncias, essas formas de vigilância que vão surgindo, né? Envolve tecnologia, envolve legislação, envolve privacidade, direitos humanos, direitos individuais, direitos coletivos, né? Eu acho que é um assunto bem, bem amplo. Se a gente entrar para isso aí, dá uma outra live, né? Não. Até porque você tem uma forma diferente como isso está sendo feito no Brasil, na Europa, nos países e outros países, países da Ásia. Tem muito país, por exemplo, a Coreia, ela, diferente do Brasil que está usando esses dados. Opa, caiu aqui. Alô? Voltou? Oi, tá me ouvindo? Oi, agora voltou. Vamos lá. Então, enquanto a gente está fazendo, tem esse cuidado, né, outros países estão usando outras estratégias, né, então, tipo, na Coreia, você tem mensagens de texto sendo enviadas para as pessoas que o governo sabe que entraram em contato com pessoas que tiveram a Covid-19. E dizendo, olha, nesse seu caminho, tinha pessoas que estavam infectadas, então você tem que tomar cuidado para não andar por ali e tal, né? E chega até a extremos, né? Isso que eu acho que é uma coisa interessante de dizer aí nesse contexto, né? Pegar o caso de Taiwan, o celular ele se tornou quase como uma espécie de tornozeleira eletrônica, né? Você tem um sistema que alerta os policiais se os indivíduos em quarentena saem de casa e se eles desligam seus telefones. Em 15 minutos esses indivíduos são contatados ou visitados. E os policiais ainda ligam 2 vezes por dia para garantir que as pessoas não deixaram seus celulares em casa e saíram sem o celular, sabe? Então, assim, são várias formas de combater e acho que, como a gente está falando de transparência, acho que é importante mencionar isso, né? Tudo isso tem que ser feito de uma maneira muito cuidadosa e com muita transparência sobre quais são as decisões que estão sendo tomadas, né? Porque são nossos direitos mais básicos que estão aí em jogo, né? É aquela coisa, o quanto da nossa liberdade a gente está disposto a entregar por conta de segurança, né? Então, assim, é um assunto muito importante para a gente tratar. Mas agora voltando um pouquinho mais para aquilo que a gente estava colocando em termos de transparência, aí durante a pandemia, desde o início dela, foi falado muito
sobre as informações que criam pânico na população, que as pessoas ficam com medo, que, enfim, como é uma situação diferente de tudo que a gente viveu, então tudo é possível criar esse tipo de sentimento. Mas como que você avalia essa linha tênue entre o parâmetro das informações que são necessárias à população e os dados ou informações que podem disseminar medo e pânico na população? Olha, eu acho que assim, eu tenho uma opinião sobre isso que eu acho que informação, se ela for de qualidade, eu acho que ela não vai gerar pânico, ela vai resolver problemas. Eu acho que o tipo de informação que gera medo e pânico e coisas negativas e que tem que ser muito combatido e muito fiscalizado com muito rigor na verdade, a desinformação, fake news, né? Tudo aquilo que é uma informação mentirosa sobre a doença, né? E acho que se a informação ela tiver qualidade, né, ela for uma informação e ela for uma informação que é necessária para você saber qual que é o andamento da epidemia, quais são as perspectivas que você tem de saída, como a saída desse processo deve ser feita. Se for informação que vai embasar decisões coletivas, são informações que elas têm que estar públicas. E é isso que vai dar para a gente uma segurança de como a gente vai sair desse momento, né? Acho que e aí acho que um terceiro ponto que a transparência é importantíssima, eu acho que é relacionado aí ao papel da mídia, né? O papel da sociedade civil também como o ente que vai pegar todas aquelas informações públicas, né, e filtrar isso, e vai articular essas informações de uma maneira que a gente consiga entender do que a gente está falando, de uma maneira que a população consiga entender o que é importante fazer, né, e também, e aí principalmente, que é a sociedade civil, é a mídia, é a imprensa que vai qualificar essa informação, né, cara? Então, só para dar um exemplo aí dessa importância, né, no caso do Irã, né, a gente teve um caso no Irã de pessoas que morreram por ingerir metanol, né, por ingerir álcool, acreditando que isso curaria a Covid-19 por conta de uma fake news, né? Os números aí que eu encontrei na internet, eles variam entre 44 e 300 pessoas que morreram por causa dessa ingestão indevida de metanol. Sem metanol ainda? Metanol. Pior ainda. Exatamente. Então, etanol já seria ruim, imagine metanol, né? Exato. Então, assim, sem uma imprensa que qualifique esse debate e sem que use as fontes oficiais de informação e que mostre o que é importante, o que deve ser feito, quais são as medidas que devem ser tomadas pelas pessoas que estão com sintomas, né? Sem esse processo, você não tem... Assim, você vai criar mais problema e mais pânico, né? Então, a minha posição em relação a isso é que a informação de qualidade, a informação que embasa a tomada de decisão coletiva, a informação que está pautada em fonte oficial, essa informação, assim, ela tem que ser dada, né? E ela não vai criar pânico, e ela não vai criar esse tipo de caos, né? Com certeza. Só para ter pessoal aí perguntando que não está conseguindo ver você, eu vou repetir novamente aqui. Infelizmente, estamos com um problema de transmissão, mas estamos tocando aqui a live, mesmo que só eu esteja aparecendo aí para vocês. Mas o Bruno está aqui com a gente, passando informações muito interessantes do trabalho do Observatório Cidadão de Piracicaba, que, aliás, hoje também vale a pena ressaltar. O Observatório Cidadão de Piracicaba, ele é um parceiro, um grande parceiro, ali, eu diria um parceiro com grande protagonismo dentro do Parlamento Aberto, que hoje completa 1 ano da aprovação do projeto de resolução número 4, de autoria da mesa diretora, e que instituiu na Câmara o Parlamento Aberto, faz 1 ano, hoje exatamente 22 de abril, então é uma data
de muita alegria na data do descobrimento do Brasil, que é o 22 de abril, e nós aí também comemoramos aí a aprovação do Parlamento Aberto, instituição do Parlamento Aberto. Ô, Bruno, eu queria né, continuar o nosso papo, falar um pouquinho, voltar um pouco na situação aí do Parlamento Aberto. As instituições que fazem parte ali do observatório, vocês têm muitas relações também com outras cidades, né? Você consegue, não é querendo puxar a farofa para o meu lado, não, mas você consegue ver outras casas legislativas, outras câmaras na região, ou mesmo em outras cidades que você tem um contato, com essa mesma disposição da Câmara? Como que está isso em termos aí das outras relações que vocês têm? O observatório, acho que esse é um ponto interessante de chamar a atenção, Eric. Eu acho que o observatório, ele faz parte, ele não só ele é uma rede de instituições, mas como ele faz parte de outras redes de observatórios que fazem basicamente a mesma coisa que a gente faz aqui em Piracicaba, né? Então a gente faz parte da rede aí por cidades justas, democráticas e sustentáveis, né? Que envolve um conjunto grande de cidades que trabalham também com esse tema, né? De observatórios que também trabalham com esse tema, né? A gente conhece aí Nossa São Paulo, Nossa Maringá, tem vários observatórios com esse nome, né, e que fazem parte dessa rede, enfim. E acho que assim, a experiência de cada observatório é muito própria, né, depende muito também do diálogo que eles encontram, do tipo de estratégia que eles usam para fazer esse diálogo, né. Agora, o programa de Parlamento Aberto, né, que a gente conseguiu aí nesse diálogo com a Câmara aprovar no passado, ele, como um programa de Parlamento Aberto estruturado para instituir ações de transparência, participação, educação para a cidadania, né, e uso de tecnologia de informação para abertura de dados e tal, esse programa ele é inédito. Esse é o primeiro município, a primeira Câmara a ter aprovado um programa desse, foi a de Piracicaba, de fato. Isso saiu aí em instituições nacionais, a CGU veiculou a notícia, né? Isso é um tipo de decisão que foi muito importante da Câmara em termos de se estruturar como um legislativo aberto, como uma instituição aberta para a sociedade civil, né? Então, de fato, esse programa ele ainda é uma exclusividade, pelo menos dos dados que a gente tem aí, né? Mas o que não significa que não tenha outras experiências super importantes de transparência, de participação, de conexão com a sociedade civil em outros municípios e no governo federal, nos governos estaduais, né? Acho que isso não exclui essa possibilidade, né? Vale ressaltar que o programa Parlamento Aberto, ele já teve representantes aqui do Lab Hacker, lá da Câmara dos Deputados, né, de Brasília, em que veio ministrar palestra aqui para a gente já participou de reuniões lá na Controladoria Geral da União, que é ali o órgão que trabalha as questões de transparência pública junto à Presidência da República. Enfim, de fato, não é algo localizado, é evidente, né? Só aqui na Câmara de Vereadores de Piracicaba, mas é claro que a gente tem uma certa relevância no sentido de ter abraçado isso de uma forma muito, muito ampla, né? Nesse sentido que eu quis dizer, quis brincar com você em relação a isso, mas é evidente que a transparência, o controle social é algo que hoje está na pauta, né? Vamos dizer assim, está na agenda pública, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto as pessoas que querem restringir quanto as pessoas que querem ampliar. Agora, a gente está quase terminando. É isso aí, né? A gente também não quero... Acho que teve um pioneirismo importantíssimo da Câmara nesse processo, e acho que a gente, nas próximas semanas, a gente vai lançar o boletim especial aí do Observatório,
fazendo análise um pouco dos efeitos desse programa sobre o grau de abertura da Câmara, sobre quais foram as atividades que foram realizadas, né? Que acho que é justamente para mostrar o que foi feito nesse ano e o que a gente encontrou como sociedade civil de experiências positivas, né? Nessas ações relacionadas ao Parlamento Aberto, né? E isso é importantíssimo e com certeza é uma coisa que a Câmara de Piracicaba foi pioneira, mas que muito cedo outras câmaras poderiam também, né, começar uma ideia que as outras câmaras poderiam começar a comprar também, né, Eric? Sim. E claro, nós estamos aqui à disposição para falar da nossa experiência e também o que é importante, Bruno, é algo que não está pronto, tá? O Parlamento Aberto não é algo pronto, é algo que vai se criando constantemente, não temos um local de chegada, né? Parafraseando aqui, não temos uma meta, não vamos colocar meta, que quando alcançar ela a gente vai ir além dela, né? Então é só para brincar um pouco. Mas realmente é algo que se constrói cotidianamente, né? A gente não tem um lugar de chegada. Agora, aproveitando essa questão de confiança entre poder público e sociedade, eu gostaria que você fizesse uma avaliação, né, do trabalho aqui em Piracicaba, da prefeitura, a partir ali do Centro de Comunicação Social, falando especificamente da pandemia do coronavírus, né? Você acredita que o que você vê ali de ponto positivo e de ponto que pode ser melhorado, ponto negativo? A gente viu, né? Nós que estamos tanto na Câmara, mas como enquanto cidadão, né? A prefeitura, desde o início da pandemia, ela adotou uma postura muito assertiva de divulgação de informação, de buscar formas de dialogar, dialogou com muitas entidades da cidade, diversas reuniões, a própria Câmara participa muito ativamente desse processo também. Eu queria que você avaliasse um pouco esse cenário local para enfrentamento da pandemia, Bruno. Olha, acho que a primeira coisa importante é mencionar a existência do plantão coronavírus, né, no site da prefeitura, né, que traz aí todo dia que vai atualizando informações sobre o coronavírus, sobre as decisões sendo tomadas pela prefeitura, sobre o andamento da atualização do número de casos, né. Acho que isso é importante, né, e acho que isso tem a ver aí com essa importância da transparência, né, e da abertura para tratar desse tema com os cidadãos. Acho que uma coisa importante também é a abertura do canal de telefone, né, para receber ligações que a prefeitura abriu, né, para tirar dúvidas. Eu vi que os últimos dados aqui, a prefeitura diz que recebeu em média tem recebido em média 35 ligações diárias, né, relacionadas a dúvidas do coronavírus. Acho que isso é importante, você estabelecer esse canal de diálogo, né? E acho que a gente não fez aqui, a partir da atuação do observatório, a gente não fez uma análise, quando a gente faz uma análise de transparência, a gente costuma fazer uma coisa sistemática, né? Mas não é, no momento a gente não tem esse tipo de resultado ainda, mas assim, acho que coisas que podem melhorar aí, né? A gente tem diariamente a informação do número de casos, né? A gente poderia ter esses dados. Uma coisa que os municípios estão fazendo muito, que os governos, principalmente os governos estaduais e que municípios podem fazer também, é criar um painel, né, com a evolução temporal dos casos, né, e com outras informações importantes também, né. Uma coisa que o município de Porto Alegre faz, acho que é importante da gente ter, é uma atualização do número de leitos vagos e sendo usados, leitos de UTI, né, para a gente também ter uma ideia e para a população ter essa ideia de quanto está sendo ocupado, quantos leitos de UTI estão sendo ocupados nesse momento, né, e também disponibilidade de testes, número de testes realizados, né. Então, assim, isso eu acho que é um tipo de coisa que outros municípios estão fazendo e que é importante ser feito também para a gente ter essa noção de como a doença está sendo enfrentada aqui no município, né? Uhum. Bruno, nós estamos chegando ao final da nossa... Muito interessante, a Prefeitura de Porto Alegre, eles têm
uma planilha que é atualizada em tempo real, né, com ocupação de leitos de UTI de todos os hospitais do município. Né? Esse é um tipo de ação que eu acho que seria super interessante a gente ter também em Piracicaba. Pessoal, nós estamos chegando ao final aqui da live, já está contando aqui 15 segundos para desligar. Eu vou ter que desligar, Bruno. Agradecer imensamente a atenção. E infelizmente nós tivemos esse problema aí da conexão, mas o conteúdo está aí.